Bom dia, moçada. E aí, tudo bom? Eu hoje quero dizer a vocês o seguinte, que eu estou muito animado, a turma está assistindo bastante aí, né, os vídeos, já estão entregando aí algumas atividades que nós é, passamos, né? Então eu queria dizer algumas coisas a vocês e até fiz uma colinha aqui para eu não esquecer, né? Então vamos lá. Primeiro, eu acho interessante passar esse material para o caderno, né? Eu não vou colocar isso como atividade, mas eu vou fazer uma recomendação, né? Passar para o caderno, porque você vai ficar com o material organizado, né? E vai ajudar na fixação, né? E também no entendimento. É muito bom em matemática, quando você escreve, né? Lida com ela mesmo. Bota a mão na massa. Então, é, fica essa recomendação para passar esse material para o caderno. Depois, turma, é o seguinte, a questão do ritmo, né? Às vezes no início a gente começa muito empolgado, tudo, e depois vai, né, deixando o conteúdo aí de lado. Então é fundamental pegar um pique bom no início agora e continuar. Tudo bem? Outra coisa é o seguinte, a questão do canal, né? Nosso canal é relativamente simples, eu estou pensando em dar uma melhorada, mas o fato é que nós já temos lá mais de 50 vídeos, né? Envolvendo vários assuntos aí do ensino médio, questões do Enem, né? Então, quem interessar aí, né, se inscrever, vai ter lá a oportunidade de ter vários vídeos, né, que você já pode dar uma olhada. Não deixa tudo para a última hora não, né? Lá já deve ter mais ou menos umas 20 questões do Enem, questões dos últimos anos e das áreas que mais aparecem, né? Tudo bem? Hoje eu coloquei aqui o plano cartesiano de novo, porque eu quero falar sobre alguns detalhes que eu observei nas atividades, né? Ou na atividade que nós marcamos, e observei que a turma teve aí um pouquinho de dificuldade. Então, eu vou falar mais um pouco sobre a questão do plano cartesiano e falar sobre alguns detalhes que eu percebi que tem alguns ajustes, né, para a gente fazer. Ô, turma, primeiro, né? Questão dos eixos, eu acho que a turma já captou bem que o horizontal é o eixo X, né, eixo das abscissas, vertical eixo Y, eixo das ordenadas, né? O detalhe está aqui, turma. O ângulo entre eles tem que ser de 90. Professor, mas e se eu colocar um pouquinho, né? Sei lá, 80 e tal? O problema que você tem quando você não coloca o ângulo aí de 90 é que às vezes você pode deformar a figura e aí vai dificultar o entendimento, né? Você pode, às vezes, uma questão que, se você caprichar um pouco aí no gráfico, você vai fazer ela rápido e tudo, você pode ter uma grande dificuldade se ela ficar um pouco deformada, né? Mas o principal é o seguinte, a questão do tamanho dessas medidas aqui, né? Então aqui, olha o bico da caneta aí. Aqui eu estou supondo que é o 1. Como é que é essa questão do 1, né? Qual é o tamanho do 1? Ô turma, o 1, né? Você vai marcar aí, você que escolhe. Se você quiser atribuir o 1 a meio centímetro, você pode, né? Você quer marcar de meio em meio? Né? Pode. Né? Você quer marcar de 1 em 1 centímetro? Pode. Então, o primeiro traço que você vai fazer aqui, ó, primeiro risquinho aí, você quem escolhe o tamanho dele. Né? Ele é a unidade. Ele é a sua unidade. Ela não tem um tamanho específico, olha, que tem que ser 1 centímetro, 1 quilômetro, 1 metro, né? Não, aí você que escolhe, tá bom? Então, quem quiser, às vezes está com problema de espaço, não quer marcar muito grande, quer marcar de meio em meio, tudo bem, porque em meio para você vai ser 1, né? Meio centímetro vai ser uma unidade sua, está supondo isso, tá bom? Depois o seguinte, turma, se aqui, esse tamanho aqui, olha, né, do cruzamento,
até o primeiro traço, é 1. Então, turma, a hora que for marcar o 2, tem que ser exatamente o dobro, né? Tem que ser 2 vezes esse primeiro que eu marquei. O problema é que às vezes ele marca um aqui, a pessoa marca um aqui, e depois a hora que vai marcar o 2, aí marca, né, aqui na metade. Os pedacinhos ficam de tamanhos diferentes. Não pode, turma. Todos os pedacinhos aqui, olha, tem que ter a mesma medida. Então, eu não posso vacilar nisso, porque às vezes você não capricha nesse detalhe e a figura vai deformando, né? Tudo bem, turma? Então eu posso marcar de meio centímetro aqui, supondo que aqui onde está meio centímetro é o meu 1, né? Lógico que esse 1 não vai ser igual a meio centímetro, né? Porque esse 1 é o que você está imaginando, né? Que aquele lugar ali é do 1, tudo bem? Então, feito aí esse esclarecimento, vamos passar para frente. Bom, agora é o seguinte, eu, quando tem vários pontos para marcar assim, turma, e isso acontece em muitos gráficos, eu gosto de fazer o seguinte, olha, eu venho aqui e observo quais são os maiores e os menores valores das coordenadas aqui, olha. Então veja que aqui no Y, o maior é o 5, né? Então eu vou ter que no Y contar 1, 2, 3, 4, 5, né? Vou ter que ter o 5 aí, que eu vou ter que marcar ele. Eu vejo que no X, olha, eu vou ter, vamos dar uma olhada, vai até o X, né? Até o 4, ó. Então eu vou ter que contar, ó. 1, 2, 3, 4. Tudo bem, turma? No X, no negativo, ó, tem lá o menos 4. Então vou ter que ter, ó, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4. Eu estou vendo que tem o menos 5 no Y. Então vou ter que contar. Menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5, né? Então eu já deixo preparado assim, porque no momento que eu for marcar os pontos, vai facilitar muito o nosso trabalho, né? Tudo bem? Então, eu vou fazer um desafiozinho aí a vocês, o seguinte. Eu vou fazer uma pausa aqui, mas volta logo. Se você achar interessante, faça uma pausa aí no seu trabalho, né? Na sua aula, e marque esses pontos agora. Eu imagino que aí com uns 5 minutos, 8 minutos, você vai conseguir marcar todos tranquilo. Às vezes nem isso, né? Marque esses pontos, porque eu vou entrar com a tela agora, já com eles marcados para a gente explicar. Tudo bem? Bom, turma, então continuando, né? Fez a pausa? Eu estou pensando em utilizar essas pausas, né, na mudança de tela e deixar um tempo para vocês fazerem alguma coisa, que aí a aula eu acho que pode ficar até mais interessante, né, para você também participar, né, na construção, tudo bem? Então, ficou essa dica aí. De vez em quando a gente for fazer uma pausa, a gente vai falar, né, e aí você utiliza um tempo, depois você retoma para ver se acertou ou não, tudo bem? Essa prática é importante. Então, bora lá, né? Ponto A. 4 e 0, turma. Quem quer zero? É o Y. E o X é quanto? 4. Então, como a gente comentou na outra aula, né? Sempre que você zerar o Y, você está em cima do X. Lembrando, turma, que o primeiro valor sempre é do X e o segundo, né? Olha o bico da caneta aí, é do Y. Então, o Y é 0 e o X é 4. Então, o que eu faço? Vou lá no X e conto, olha. 1, 2, 3, 4. E o Y? O Y é 0. O Y aqui no cruzamento. Então, o ponto está em cima do eixo X. Aí, turma, por isso que eu estou colocando o exercício aqui novamente, né? Porque tem gente marcando esse pontinho aqui, olha, fora do eixo. Não, turma, é em cima do eixo. É em cima do eixo. Né? Porque aqui, olha, o X é 4. Olha o bico da caneta aí. O X aí é 4. E acompanha lá, ó, que o Y é 0, ó, em cima do eixo X, turma. Não é um pouquinho acima, um pouquinho abaixo, não. É em cima do eixo X, tudo bem? Fala, professor, mas você marcou aí o A, você não marcou o 4. Turma, é assim. A gente marca alguns valores, né? Marquei o menos 3, o 3, o 3, né?
tá bom? Aqui o menos 6. E como tem aqui ó, os tracinhos, né? Tá bem claro para um leitor que aqui é o 4, né? Tudo do mesmo tamanho, tá vendo? Porque senão a figura vai ficando muito embolada, né? Então, tudo bem, aqui é o 3, mesmo tamanho aqui, ó. Então aqui é o 4, né? Então aí está o ponto A, ó, 4 e 0. Então, ponto que zerou o Y está em cima do eixo X, ó. Aqui que está o A, né? Bom, o B, 3 no X, 3 no Y. Bacana, né? 3 no X, 3 no Y. Aí eu cruzo as duas linhas, né? Ó, uma horizontal pelo 3 no Y, uma horizontal, né? Desculpa, vertical pelo 3 no X, onde elas cruzar está o B, ó. Bacana? C, zerou agora, turma, o X, ó. E o Y é 5. Então, quando eu zero o X, eu estou aqui em cima do eixo Y, porque aqui o X é 0, né? Então, basta, turma, ir lá no Y e contar quanto? 5, ó. Então, no Y, né? 1, 2, 3, 4, 5. Não vou marcar o 5 lá. As marquinhas aí, como aqui está o 3, né? Me garante que aqui é o 5, ó. Então, ponto C. Vamos de novo. O Y é 5, ó. Então, tá lá o Y5. E o X é quanto? Desce aqui comigo. 0. Olha o bico da caneta aí. O X é 0. De novo também, turma. É em cima do Y. Não é um pouquinho aqui para a esquerda, um pouquinho aqui para a direita, não. É em cima. Em cima do Y. Tá bom? Agora o D, ó. Menos 3 e 3. Então, menos 3 no X, marquei lá. Né? 3 no Y, cruzei as duas, né? Lá está o ponto D. Bacana? Ponto E, menos 4 e 0. Né? Ele é como se fosse o oposto aqui do ponto A, ó, o ponto E, né? Aqui é 4 e 0. E aqui, olha, aqui está o menos 3, né? Aqui é o menos 4 e 0. Então aqui está o ponto E. Em cima do eixo X, turma. Tudo bem? Ponto F, menos 3 e menos 3. Está aqui, né? Menos 3 no X, ó, menos 1, menos 2, menos 3 no Y. Cruzei, está o ponto F. Ponto G, né? 0 no X, menos 5 no Y. 0 no X, menos 5 no Y, né? Então, ó, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5. Aí eu marco, né? Tudo bem? Está em cima do Y, turma. Então, de novo, a gente marcou os pontos, fez aí essa observação, que essas medidas aqui têm o mesmo tamanho, né? A primeira marca, você é que escolhe o tamanho que você vai atribuir a isso aí, né? Se eu quisesse marcar, por exemplo, turma, de 2 em 2 centímetros, eu poderia marcar, né? Eu poderia falar, por exemplo, que o 1 está aqui no bico da caneta. Mas se aqui no bico da caneta é 1, aí onde vai ser o 2? No dobro, né? Aí é que seria 2. Ó. Então, eu que vou escolher onde eu vou marcar o 1. E aí eu tenho que ser coerente daí para frente, né? Todos os intervalos aqui, ó, com a mesma medida. Tá bom? A segunda observação é que, como ponto A aqui, ele não está acima do X nem abaixo, ele está em cima do eixo X, né? De novo, revisamos que quando eu zero X, eu estou no Y, né? E quando eu zero Y, eu estou no X, né? Tá bom? Então, agora a gente muda de tela para mostrar o polígono formado com esses pontos. Aí, turma, agora eu liguei os pontos, né? Então, aqui estão os vértices do polígono, que foram os pontos dados, né? Ponto A, ponto B, ponto C. Então, foi só ligar esses pontos. Bem, por que eu coloquei, turma, esse exercício, né? Eu achei muito importante. É justamente, turma, para a gente ver, ou ter uma noção, né? Do tanto ou quanto esse assunto é importante aí nas ciências, né? Porque, veja, se eu, turma, tem condições de marcar pontos, formar figuras, e eu tenho comunicação desses pontos com máquinas, né? Isso hoje é tranquilo. Veja, eu ganho um instrumento muito potente para construir projetos, né?
para construir modelos. Então, a base de tudo que a gente está usufruindo aí hoje começa aqui, com esse tipo de raciocínio, né? Se eu posso formar um polígono desse, olha, você imagina com softwares que tem hoje, né? Os programas, você pode fazer coisas maravilhosas, né? E está sendo feito. Inclusive, essa telinha aqui que nós estamos trabalhando aí, olha, eu estou trabalhando aqui no meu celular, né? Ela não deixa de ser um plano cartesiano desse. E você tem algoritmos, né? Ou programas que vão gerar essas imagens. Mas por trás dessas imagens aí tem um sistema desse, né? Que vai permitir formar as imagens. Tá bom? Eu devo colocar mais uma atividade sobre o plano cartesiano e nessa parte mais simples ainda, nós precisamos fazer ainda mais uma aula para a gente falar de quadrantes, né? Falar de bissetor, né? Falar de pontos equidistantes. Tem uns detalhes que a gente precisa falar antes da gente passar para frente, né? Tudo bem, turma? Valeu e um abraço, até a próxima.